Hoje o Melhor e Mais Justo discute a postura da imprensa, dos poderes políticos, econômicos, frente ao julgamento do mensalão, ou seja, os autos e também aquilo que teve em torno. A gente estava discutindo essa correlação entre as abstrações dos argumentos, entre as formulações, a construção de discursos explicativos sobre os acontecimentos mais claro que eu expliquei. E os fatos. É só para tornar mais claro. Por exemplo, teoricamente, no crime de estupro, o depoimento da vítima ele é considerado algo fundamental, né? Uma prova absolutamente relevante, o juiz deve levar em consideração de forma explícita. Agora, por exemplo, se a vítima fala que foi estuprada, mas tem um filme, que filme mostra que ela não foi, aí não. Aí o juiz deve observar o filme, não o depoimento da vítima. Ou seja, aquela regra abstrata geral de que ele deve considerar o depoimento da vítima cai face àquele fato. Então, tudo bem, existe uma regra geral de que realmente não é bem assim essa história do ato de ofício no caso de corrupção. Mas calma aí, e num fato em que você tem 2 anos de fluxo de dinheiro, nós não vamos levar em conta atos de ofício? 2 anos, gente. 2 anos os caras recebendo dinheiro e sem ato de ofício? Quer dizer, ele não precisa corresponder... Quer dizer, uma coisa é você não levar em conta ato de ofício quando você tem uma promessa, ó, vai fazer para mim algo semana que vem. Você não leva em conta atos de ofício em determinadas situações, mas não onde você tem 2 anos de fluxo de pagamento. Nós estamos discutindo um caso de crime de corrupção. Nós não estamos discutindo um caso de compra, ou vamos dizer de compra não, perdão, mas de fluxo de apoio político. Isso era a tese da defesa. E isso está num contexto, para mim, que me levou muito, assim, a todas as suposições. O Supremo condenou muito com base em suposição, principalmente chamado núcleo político. Mas todas as suposições eram realizadas em favor da acusação. Nenhuma suposição foi realizada em favor da defesa. E a Constituição manda que a primeira suposição aqui deve ter prioridade em favor da defesa. Se há suposição a ter prioridade, é em favor da defesa. E as suposições não foram realizadas em favor da defesa. E isso é inconstitucional. Isso é contra a lógica do processo. Várias questões deu para se observar que foram contra a lógica. Agora na dosimetria de pena. A dosimetria era estabelecida para evitar a prescrição. Isso não é o que determina a ordem jurídica. Deve-se estabelecer a dosimetria para depois se pensar se dá prescrição ou não. Não, era feita com desvio de poder. Não, vamos estabelecer aqui, eles falavam isso. Os ministros estão falando isso. Não, vamos estabelecer aqui uma pena para evitar a prescrição. Às vezes fala assim, você quer que está prescreva, propondo, vai prescrever. Então não Mas pode ser justo ou não. Assim, A discussão não é ser o correto. A prescrição é uma consequência posterior. A preocupação do juiz não pode... Ele tem que estabelecer a dosimetria justa, que a lei determina. Depois vai ver se prescreveu ou não. Prescrição é o direito do réu. Ele não pode estabelecer a dosimetria para tentar evitar o direito do réu à prescrição. Não é o correto isso. Isso não é o que determina a ordem jurídica, os direitos fundamentais do réu. Quer dizer, isso é um desvio de poder que nós falamos no direito. Isso é seríssimo. Isso é usar o poder da jurisdição com a finalidade de desviar a competência que lhe foi estabelecida. Raimundo. Então, essas coisas são observáveis no julgamento. Tanto que eu acho que essas filmagens do julgamento vão poder te servir numa corte de direitos humanos, num outro momento, que eu acho que vão poder haver outros momentos que esse julgamento vai ser julgado. E esses comentários paralelos vão poder servir até como prova, sabe? Quer dizer, de mostrar que a intenção do juiz ali não era aplicar a ordem jurídica, mas fazer até juízos políticos. Tem gente que falou, esse PT aí, que milionário... Não é papel do juiz ficar aqui julgando partido político nenhum. Quem estava em julgamento não era o PT, eram 2 ou 3 pessoas. Não era um partido político que estava em julgamento? Aliás, essa partidarização da... Essa partidarização não cabe dentro do tribunal. Né? Ela é curiosa, porque recentemente, lendo, agora que o julgamento caminha para o seu final, se falava em julgamento em mensalão do PT, né? E nas denúncias sobre o mensalão do PSDB, o mensalão mineiro. E agora, quando se começa a falar no julgamento do mensalão do PSDB, na verdade, a grande imprensa fala em mensalão mineiro. Então, ele deixa de ser partidário e passa a ser estadual? Eu não entendo muito bem a lógica discursiva, Raimundo, que você reivindicou aqui analisar. Veja, o ministro Lewandowski disse que em autos que tem mais ou menos 60 mil páginas, você tira o que quer, né? Você pinça coisas, de um modo geral, pinçaram coisas contra. Deixa eu mostrar uma coisa crucial. A uma certa altura da acusação inicial do Antônio Fernando de Souza, procurador-geral, que encaminhou a primeira denúncia, ele diz assim, explicitamente, que
que o laudo do Instituto Nacional de Criminalística 2828, que é um laudo que responde fundamentalmente o seguinte: quem é que fez esse desvio? Ele diz que o laudo diz que foram Henrique Pizzolato e Guxiquem os comandantes dessa operação de desvio. Você pega esse laudo 2828, coloca num computador, dá uma varredura nele em busca dos nomes de Henrique Pizzolato e Luiz Guxiquem. Não existe. Isso é fraude. Isso não é uma manipulação. Isso é fraude. Essa Mas fraude... quem teria feito essa fraude? A própria justiça? O procurador da República fez isso. Ele diz isso no seu laudo. Ele diz que o laudo diz e o laudo não diz. Quer dizer, o Procurador-Geral da República, Ele diz Roberto que... Gurgel... Não, o anterior. O anterior. Ok. Pior, o Gurgel repete. Pior, o Barbosa endossa essa acusação. Deixa eu lhe mostrar como é que foi, como que se gestou essa lista de nomes, que acabou ficando só no Pizzolato, porque colocar o Guxiquem, que era chefe da promoção do governo Lula, e não dizer que ele era o chefe da quadrilha, ficava mal. E como o Dirceu é que tinha que ser o chefe da quadrilha, então eles tiraram o Guxiquem. Porque eles estavam construindo uma teoria. Tudo que atrapalhava a teoria foi tirado. Bom, como nasceu isso? Está na CPMI dos Correios, feita por gente do Banco do Brasil, da gestão anterior, que o Pizzolato era um dos raros dirigentes do PT dentro do Banco do Brasil. E nessa área de mexer com os recursos do Fundo Visanet, ele era praticamente sozinho como dirigente. A CPMI encaminha, inicialmente, está lá nos autos, Cássio Cassebe, presidente do banco, Luiz Guxiquem, Pizzolato, o diretor de varejo, que era muito mais importante do que o diretor de marketing, porque era ele interessado em vender cartões. E o Banco do Brasil vendeu cartões pra caramba com essas promoções. Os dois gerentes, o gerente da diretoria do Pizzolato e o gerente da diretoria do varejo. E mais o funcionário da diretoria de varejo, que era nominalmente apontado como o responsável por mandar tirar dinheiro do Fundo Visanet. Pois bem, por intervenção da própria Visanet, o Cassebe saiu. Tem cartas da Visanet, tem cartas, inclusive, dizendo assim, olha, no final vai ficar só o Pizzolato. Tem cartas do pessoal da mídia da Visanet falando isso ao longo do... Está lá nos autos. Bom. O Paulo escreveu, na época, dizendo isso, né? Os poderosos não foram para cá. Ele citou, inclusive, o Genuíno, dizendo, vamos até a casa do Genuíno para ver quanto poderoso ele é. Não, mas não era poderoso, não. Esse era o pessoal que foi iniciado. Não, eu sei, mas... Porque tinha 7 pessoas. Só ficou o Pizzolato. Por que ficou o Pizzolato? Porque eles inventaram uma história que o Pizzolato era ladrão. Uma mentira deslavada. Em tudo eu coloco os meus quase 50 anos de jornalismo, porque eu acredito que o Pizzolato é inocente. Um homem, um católico, que nem o Gilberto Carvalho, a mesma trajetória. Um homem que montou a rede de apoio ao Betinho no Brasil, visitou mais de 3.000 municípios. O Pizzolato, ele foi investigado pela Receita Federal, 20 anos de vida do Pizzolato. Sabe o que eles encontraram de mais grave contra ele? Que ele tinha como dependente a madrasta que o criou desde os 9 anos. E não pode, de fato não pode. Ele foi multado. Em 20 anos de vida fiscal do Pizzolato, sabe qual foi a multa? Investigada. Qual foi a multa? 15 mil reais, contando 9 mil de juros, porque você sabe que no Brasil os juros são para matar, até um sujeito como Pizzolato. Entendeu? Então, essa é a história. Não, eu estava falando isso porque quando você estava dizendo lá, olha, a Visanet tirou o Cassebe... Você sabe só por quê? Sabe por que isso existe hoje? Existe porque no Brasil a grande mídia faz mau jornalismo. A grande mídia faz um jornalismo que precisa ser combatido da melhor maneira possível, que é a gente do campo progressista construir uma mídia.
Não adianta regular, ninguém vai dizer o que o seu Robert Chivita deve fazer. Ele faz o que ele quer. Quando ele ultrapassar os seus limites e entrar no campo policial, prende. Mas você não vai censurar a Veja. A Veja é ruim porque ela é editada para ser ruim. E tem gente que gosta disso, porque fala mal do PT. Ela constrói uma história contra o PT porque ela acha que o PT é ruim, não as coisas que ele tem de ruim. Ela acha que o PT é ruim pelo que o PT fez de bom para esse país. Sim, que no meu entender não foi muito, mas já atrapalhou esse pessoal tanto que eles não podem ver. Então essa história foi construída dessa maneira. Então, eu mencionei o Paulo, que estava dizendo da VisaNet, que você é capaz de tirar um ou outro do processo e tal, e você tinha escrito de dizer assim, olha, os verdadeiros poderosos, os donos do poder e da grana não são esses exatamente, esses continuarão fora dos bancos dos tribunais, né? Porque eu acho que é uma questão que eu acho que para dar uma certa... Você chamou de poderosos sem aspas. Poderosos com aspas e poderosos sem aspas. Realmente, eu acho que é uma situação meio surrealista dizer que estão sendo condenados pessoas poderosas, né? Porque poder no Brasil é uma coisa histórica, uma coisa que realmente quem manda prender, quem manda empregar, quem demite, quem, né? Ou seja, poder é uma coisa histórica, não é uma coisa que você conquista porque você ganhou uma eleição, né? De fato, quer dizer, você achar assim, o que você viu, você chamar o José Genuíno, que foi condenado de poderoso, é complicado. Isso é na casa do Genuíno. É um sujeito que foi exposto, um sujeito que foi torturado e que é tão pouco poderoso que sequer se consegue punir quem torturou essa pessoa, né? Você achar que o Zé Dirceu é uma pessoa poderosa? Não, o Zé Dirceu foi efetivamente um ministro importante. Foi efetivamente, mas foi. Ou seja, ele estava num cargo de poder, não é que ele é uma pessoa que tem lá seus tentáculos e que domina o país. Não é verdade. Poderosos são outros. Mas se procura passar essa ideia de que estão sendo condenados poderosos, porque a população, ela tem um sentimento de indignação de ver que existe uma impunidade no Brasil. De saber que, assim, no seu cotidiano de trabalhador, no seu cotidiano de cidadão ali na periferia, de ver essa sensação de impunidade geral, a situação de que o dinheiro compra bons advogados e bons advogados fazem milagres. Então ela tem essa sensação. E esse julgamento, muitas vezes, ele é apresentado como se fosse essa questão. Não, mas a origem, talvez, uma das origens dessa irracionalidade na relação da mídia com o tribunal está um pouco nisso. Veja, a população tem razão de se sentir vítima desse processo todo, né? Vítima dos processos de corrupção, vítima desse problema que é na democracia, essa coisa da contribuição financeira, que transforma... Porque quem contribui com dinheiro na campanha acaba sendo um cidadão especial, né? Que é ouvido pelo Estado de um jeito diferente da gente, velho. Então ele acaba sendo tratado como uma aristocracia. Então a cidadania tem razão de ficar brava, inclusive com a história de Caixa 2 que o PT fez, que o PT assumiu. Isso é o que o PT tem que explicar ainda direito para a sociedade. Tem um problema jurídico aí que a gente está tratando, esse mensalão, mas o PT tem que vir para a sociedade explicar que história é essa, porque o PT está ajudando com esse negócio de Caixa 2 a criar uma cidadania que é ouvida pelo próprio PT de forma diferente da população que elegeu o PT, porque é ouvida com mais ouvido. E isso o PT não podia ter feito historicamente. Eu sou um dos caras que ajudou lá atrás, quando era jovem, a construir o PT. E não foi por isso que nós fizemos o PT, não. Então, o PT tem que explicar isso para sua... Isso é sério. O PT tinha que politicamente explicar. Isso ele precisava ser cobrado. Até hoje ele não explicou da forma adequada. Inclusive para o seu próprio eleitorado, né? Então, a população tem razão. Só que é o seguinte, quem é vítima não pode julgar. E esse é o problema. Quem é vítima, quem tem o olhar e o sentimento de vítima, não pode ser juiz. E é isso que nós temos que entender. Então não dá para transferir para aquele lá que está julgando esse olhar e esse sentimento de vítima. Eu senti, pode ser que eu tenha sentido errado, mas eu senti naquelas pessoas do Supremo, no ministro Joaquim Barbosa, que é um homem da melhor qualidade, como ser humano e como julgador, né? Nós temos que parar de pensar de outro jeito, ele é um sujeito da melhor qualidade, mas eu senti aquela bronca do cara que está se sentindo vítima, que está se sentindo lesado. Ele não pode ser juiz nesse caso. Esse sentimento não é o sentimento do juiz. O juiz tem que ser imparcial, tem que estar distante. Eu acho que você filmar, você botar na televisão, tempo integral, julgamentos penais, é um erro da sociedade. É um equívoco. Colocar julgamentos de questões de constitucionalidade, aborto de anencéfalo, esse tipo de questão é uma coisa. Você está discutindo questões públicas. Agora, colocar 24 horas no ar um julgamento que vai levar uma pessoa a ser condenada criminalmente é trazer o olhar de vítima para o julgador. É um equívoco isso. Eu acho um erro isso.
Eu acho que a gente trazia um certo clima de linchamento para um julgamento que é penal. Mesmo quando não se filma 24 horas, esses casos criminais que a gente tem visto, aí, desses que eu citei aqui, do casal, já é uma coisa que a gente tem que discutir na sociedade. Tem que discutir. As pessoas têm direito a ser julgadas com isenção. As pessoas não podem ser julgadas nesse clima de linchamento que a gente tem, não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro. A contemporaneidade tem que rediscutir essas coisas. A gente tem um pouquinho de tempo, eu queria permitir a vocês e pedir a vocês uma espécie de fala conclusiva, de 1 minuto mais ou menos cada um. Se tivesse que fazer uma síntese, tirar um caldo desse momento que o Brasil vive, que pede reflexão, que pede ação, que pede crítica, mas uma crítica consistente, fundamentada. E vocês trouxeram aqui posições que não são as posições que aparecem com mais frequência no noticiário, etc. Se vocês pudessem fazer uma síntese rápida. Paulo. Olha, se eu fosse fazer uma síntese, eu diria que existe no Brasil um debate político, existe no Brasil um processo de mudança pequeno, mas real, que vem se processando há alguns anos, e eu acho que estão usando a justiça, a denúncia, a criminalização da política para camuflar um debate político. Eu acho que assim, a gente tem uma maioria se formando no Brasil, que se formou em 2002, se repetiu em 2006, se repetiu em 2010. Ela trouxe melhorias reais para a população. Essa população reconhece essa maioria. Existe uma minoria histórica que governou o país durante muitos anos, que sempre tem uma dificuldade histórica nos regimes democráticos de conseguir manter-se e conquistar o poder, e que descobriu e que voltou a um velho atalho, que é o atalho da criminalização do adversário, que é o atalho da denúncia da corrupção, que no fundo é o seguinte: em 64 se dizia que o golpe de 64 foi dado em nome do combate da corrupção e da subversão. É difícil chamar os petistas de subversivos, como se diziam que eram os comunistas em 64. Mas a gente vê que tem uma ideia. Alguém representa a mudança no Brasil, com todas as suas coisas, e alguém não representa. Então, a corrupção e a mudança é essa ideia que se tenta colocar. E é isso que eu acho que é o grande problema disso aí. Eu digo não do ponto de vista da justiça, do ponto de vista da política mesmo. Raimundo, rapidamente, nosso tempo está estourando. É muito complexo você falar nesse sentido mais amplo, né? Então, eu vou ficar mais nessa questão da mídia, né? Quer dizer, eu acho que ela prova para nós que, para a formação da opinião pública, é muito importante uma mídia que tenha um outro partido que esse da grande mídia brasileira. Pedro. Precisamos de uma mídia mais plural, óbvio, para poder consolidar a democracia brasileira, mas a ausência dessa mídia mais plural não pode servir também, vamos dizer, de álibi para que nós, como força de esquerda que estamos no governo, possamos praticar desvios sem autocrítica. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, agradeço também a você que nos acompanhou. Lembro que a sociedade inteira pensar muito sobre esse processo que eventualmente pode acontecer aqui e ali de politizar a justiça. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.